Olá, ouvintes do PodLac, o podcast da Liga de Anatomia e Cirurgia, onde abordamos temas essenciais para a saúde pública e também o desenvolvimento da educação médica. Eu sou Gabriel Lima, integrante da Liga e também seu apresentador. Hoje teremos a honra de receber o professor Erivan Façanha, um convidado ilustre e também membro da UFC. Ele é um médico formado pela UFC e também fez especialização em cirurgia geral pelo Hospital das Clínicas da UFC. Neste episódio, nós vamos discutir a educação médica, o ensino da anatomia e a utilização de cadáveres pelas escolas médicas. Seja bem-vindo ao podcast, Dr. Erivan Façanha. Muito obrigado pelo convite. Eu agradeço à Liga de Anatomia e Cirurgia da Universidade Federal do Ceará pelo honroso convite. E estou aqui para compartilhar conhecimentos, ideias, para que a gente não deixe ser sacrificado o ensino da anatomia nas escolas médicas, notadamente aqui do estado do Ceará. Para dar início à nossa conversa, primeiramente eu queria saber a importância do uso de cadáveres para o ensino de anatomia nas escolas médicas. O ensino da anatomia, utilizando o cadáver, ela se confunde, inclusive, com a história da medicina. Os séculos antes da era cristã já se dissecavam, já buscavam o conhecimento das formas humanas, há descrições, inclusive, de Hipócrates, e na era cristã, nos primeiros séculos do Império Romano, notadamente no século II, havia um médico, Galeno, que também dissecava, com a permissão do imperador da época, e ele também fez algumas observações sobre a forma do corpo humano. Mais na frente, o médico Galeno foi proibido de fazer essas dissecações, porque era um tabu cultural da época, e aí ele continuou as dissecações dele, mas em animais. Fez observações erradas que duraram cerca de 1500 anos até André Vesalius, que é considerado o pai da anatomia moderna, André Vesalius, século XVI. E com os registros de André Vesalius, no seu livro De Humano Corpore Fabrica, o conhecimento da forma humana, do corpo humano, que a gente chama da anatomia, ela foi possível ser passada de geração para geração. Só para deixar assim claro aos nossos ouvintes, a anatomia é a ciência que estuda o corpo humano através da dissecação. E o que seria a dissecação? Seria a separação das partes do corpo humano para que a gente entenda como é que esse corpo humano é formado. Então foi a partir das descobertas anatômicas que outras descobertas foram possíveis. Notadamente as descobertas fisiológicas, que têm a ver com a função do corpo humano, as descobertas da patologia no século XVIII, com José Batista Morgani, que é o pai da patologia. Ele fez registros atestando a causa de morte de muitos pacientes. Então, para ele atestar uma anormalidade de um órgão, tinha que conhecer a forma normal. Então, isso foi possível graças à anatomia. E aí, pegando a sua pergunta, a importância. Então, indiscutivelmente, você conhecer a anatomia humana para ensinar, isso é indiscutivelmente essencial dentro de uma escola que forma profissionais da área de saúde. Não somente os médicos, mas também cirurgião dentista, o enfermeiro, o farmacêutico, o psicólogo, o biólogo, o educador físico, que vai lidar com o aparelho locomotor, notadamente, o nervoso, enfim, todos os profissionais da área de saúde. Então, estudar a forma humana, tendo o privilégio de conhecer a anatomia do cadáver,
isso aí é padrão ouro. E aí, dentro dessa questão do cadáver, eu queria saber como é que funciona o processo para a obtenção de cadáveres para essas escolas de saúde como um todo, né? Existe algum problema ético, algum problema de logística para esses cadáveres chegarem até essas escolas? O cadáver que pode chegar a uma escola médica pode ser aquele cadáver que não foi reclamado e por algum familiar, e aí eventualmente ele pode ir para uma escola médica, e pode ser aquele cadáver que tem uma identificação ou que não tem uma identificação. Se ele tiver uma identificação e ele não for reclamado, existe uma lei federal que fala sobre isso. É a Lei 8.501 de 1992, que foi assinada pelo então presidente Itamar Franco, que fala sobre essa chegada de um corpo para uma escola médica. Essa é a parte assim legal. Essa lei federal, ela salienta que o corpo que vai para uma escola médica, ele não pode ser de morte violenta. Ou seja, aquele corpo que foi necropsiado no Instituto Médico Legal, ele jamais pode ir para uma escola médica para ser dissecado, para ser estudado. Por quê? Porque ele pode ser objeto de questões jurídicas e policiais. E também o Código Civil brasileiro, no seu artigo 14, ele diz: é válida a doação, né, de corpo para uma escola médica com objetivo científico ou altruístico, à disposição gratuita do próprio corpo, no todo ou em parte, para depois da morte. Então, o Código Civil brasileiro, ele também facilita, autoriza qualquer pessoa a fazer uma doação voluntária, com possibilidade de revogação, né? Assim também diz a lei, onde mesmo um indivíduo que tenha demonstrado interesse durante a vida para ir para uma escola médica, os familiares depois podem contrariar esta vontade do falecido. Isso também é possível. Então, há um respaldo legal pela lei federal 8.501/92. É fácil vocês acessarem na internet, assistir sobre isso. E o Código Civil no seu artigo 14. Então, isso daí está protegido, todas as escolas que queiram ter um corpo para dissecação. Detalhe importante é que a presença de um corpo para uma escola da área de saúde só é permitido se aquela escola, aquele instituto de ensino superior, possuir um curso médico. Isso é importante. Se não tiver o curso médico, não pode ter cadáver e nem partes humanas. A gente pode ver que é algo assim meio burocrático, né, para a obtenção de cadáveres. E aí dentro disso a gente surge aí outro questionamento. Como é que anda a demanda das escolas médicas pelos cadáveres? Está sendo suprida ou tem um déficit que precisa ser revisto? Bom, eu ensino anatomia há 30 anos e concluí o curso de medicina em 1991. Então, tenho 33 anos de formado. E como médico da UFC, eu tive o privilégio de dissecar durante a minha graduação. Quando somente existia a UFC como escola médica aqui no estado do Ceará, então todos os corpos não reclamados, eles iam para a Universidade Federal do Ceará, Faculdade de Medicina, e lá os alunos, junto com os professores, os monitores, a gente tinha essa oportunidade de dissecar. Então, naquela época, nós recebíamos cerca de 20 cadáveres por ano, né? Então, a gente tinha um bom suprimento, porque a UFC era a única universidade que possuía o curso de medicina.
Então, mais na frente surgiram outras escolas particulares, né, aqui no estado do Ceará. Em 2006.2 surgiram 2 escolas aqui em Fortaleza, outras foram surgindo no interior. Então hoje nós temos aí cerca de 12, 13 escolas médicas. Então, vendo este boom de escolas médicas, houve uma preocupação do nosso departamento, onde eu discuti em reunião do colegiado sobre essa questão da demanda. Então, quando aparecesse um corpo, para onde iria esse corpo? Já que nós tínhamos agora várias escolas médicas. Então, nesse sentido, nós, em 2012, começamos a discutir sobre como é que ficaria de maneira igualitária, justa, essa questão da cessão dos corpos para as escolas médicas para estudo. E aí nós nos inspiramos num programa de doação voluntária do estado do Paraná. O estado do Paraná ele tem um programa de doação voluntária que é legalizado como uma lei estadual. E aí nós nos inspiramos nesse programa e fizemos também a nossa lei estadual. Em 2016, foi apresentado na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará um projeto de lei, inclusive foi apresentado pelo então governador, Camilo Santana, e que tratava da criação do Conselho Estadual de Distribuição de Cadáveres do Estado do Ceará. Essa lei é a 15.985, de 22 de março de 2016. Essa lei foi aprovada e ela, de um modo geral, o que é que ela faz? Esse conselho é composto pelo coordenador da medicina da perícia forense do Estado do Ceará, que é o antigo Instituto Médico Legal. Também o conselho é formado pelo diretor do SVO, Serviço de Verificação de Óbito, assim como também 2 representantes, um titular e outro suplente, das escolas superiores que possuem o curso médico, e é também facultado a participação do Ministério Público. Então, o CEDICE, que é a sigla que fala desse conselho, a gente se reúne de 2 em 2 meses, com o objetivo, de maneira transparente, ficar acompanhando esse rodízio da distribuição dos cadáveres. De 2016 para cá, cada escola médica aqui do estado do Ceará já recebeu 2 corpos, né, no sistema de rodízio, onde todos foram contemplados. Quem são esses corpos? Foram corpos de doação voluntária, corpos que não foram reclamados pelos familiares e que normalmente estavam identificados, né, pelo Serviço de Identificação aqui do estado do Ceará, que funciona inclusive na PEFOS, na Perícia Forense do Ceará. Então, o conselho ele é ligado ao governo do estado e que faz essa distribuição. Agora, houve uma diminuição da distribuição desses corpos? Houve. Então, de 2016 para cá, cada escola recebeu 2 corpos. Então, no início, em 2016, só haviam 8 escolas médicas. Hoje são 12 ou 13, né? Devido à interiorização dos cursos médicos. Nós tentamos equalizar essa distribuição, mas houve uma diminuição significativa, notadamente por causa da pandemia, né? Em 2020, depois 2021, 2022, então houve uma redução significativa. E com esse boom das universidades que possuem, né, o curso de medicina e também com as possíveis futuras universidades que venham a surgir com o ensino médico, vem um questionamento também. O que acontece se essas universidades elas não tiverem corpos suficientes para realizar esse estudo de anatomia, né?
Existe alguma alternativa legal e ética que essas universidades elas possam realizar para que esse ensino seja suprido? No caso, né, de falta de cadáver? Se a escola médica não possui o cadáver, as aulas de anatomia não vão parar por causa disso, né? Então, existem outros recursos metodológicos para você ensinar a anatomia. É verdade que o ensino da anatomia no cadáver é padrão ouro. Por quê? Porque lá no cadáver não há erros. As estruturas estão de modo inequívoco no seu lugar. Então, aquele futuro médico, futuro cirurgião, radiologista, enfim, aquele médico que vai examinar o corpo humano, ele, entendendo esta forma no cadáver, ele aprende da maneira correta. Então, existem outras vantagens de você ter o cadáver nas escolas médicas. Seria o trabalho em grupo, que isso também é muito importante. O contato, uma outra vantagem seria aquele contato inicial que o estudante da área de saúde tem com o cadáver. Como se diz em alguns artigos científicos, eles falam que seria o seu primeiro paciente, né? E de uma certa forma, o estudante da área de saúde tem o seu primeiro encontro com a nossa finitude, conhecendo a fragilidade humana. Então, as vantagens principais são essas, mas assim, tem algumas desvantagens, como o custo com a manutenção. Você, para manter um cadáver, tem que manter funcionários apropriados, métodos de conservação, glicerina, formol. Então, todos esses cuidados que são custos adicionais. Agora, respondendo à sua pergunta, se a escola não possuir um cadáver, ela não vai deixar de ensinar. E ela pode usar as peças sintéticas. Porém, as peças sintéticas, elas são limitadas, porque como elas são peças industrializadas, feitas em série, às vezes elas contêm erros. E também limitações quanto à consistência. Normalmente são peças que são encaixadas e elas não dão aquela visão real do corpo humano. Uma visão espacial do corpo humano, que é muito importante para o médico, quando vai examinar uma determinada região, ele tem que ter uma ideia do todo, desde o superficial até o mais profundo. Para o cirurgião, nem se fala, né? A anatomia cirúrgica ela é importantíssima para o cirurgião adentrar ao corpo humano. Então, a escola que não possui o cadáver, ela tem que se valer realmente das peças sintéticas, mas também pode usar os recursos tridimensionais, impressos e não impressos. Os não impressos são os recursos 3D que são disponibilizados em aplicativos, em mesas digitais, né? E também você pode imprimir uma peça 3D e a partir dali você também ter nas mãos um determinado órgão para fazer a sua descrição. Agora, realmente é lamentável que uma escola realmente forme profissionais da área de saúde, notadamente os médicos, e essa escola, por forças alheias, que não é a vontade da escola, mas é exatamente por essas dificuldades de aquisição de um corpo, que o aluno vai se formar sem nunca ter visto a anatomia do cadáver, que é tão importante, é essencial para a formação do médico e dos profissionais da área de saúde. A gente pode dizer meio que esses profissionais eles se formam apenas sendo um caráter mais visual da anatomia, né? Não tem esse tato, esse costume, né, de estar realmente tocando no cadáver, saber a consistência da pele, dentre outras coisas, do órgão também. Perfeitamente. E as peças tridimensionais, às vezes, eles não mantêm a proporcionalidade. Às vezes você vê ali uma peça sintética, um órgão às vezes é maior do que o outro, né?
enfim, a indústria ou quem fez o desenho, às vezes não consegue manter essa proporcionalidade, que também é muito importante na visão do aluno, do estudante, futuro médico, futuro profissional da área de saúde, que vai manipular o corpo humano. Não somente aos cirurgiões que irão cortar, adentrar o corpo humano, não somente aos radiologistas que vão dar diagnóstico por imagem, mas também aos médicos generalistas que vão examinar, fazer o toque manual do corpo humano. Então ele tem que ter uma noção espacial do corpo humano, de todas as regiões do corpo humano, para quando a sua mão estiver tocando, ele ter uma ideia do que é que tem ali debaixo daquelas estruturas. Na região do abdômen, região torácica, região do pescoço, enfim, todas as regiões do corpo são importantes para o médico ter essa noção. E também os outros profissionais, por exemplo, da enfermagem, eles irão fazer aplicações com agulhas, as injeções. Então também é importante ela ter essa noção. O cirurgião dentista, né, também, que vai fazer procedimentos aqui na região da maxila, dentária, tudo isso também é importante para que esse profissional ofereça o melhor conhecimento, o melhor resultado para o seu paciente. E falando assim sobre a questão da doação em si, o senhor acredita que seja um problema de resistência que as pessoas têm em doar os cadáveres, né? Ou uma questão mesmo de falta de conhecimento sobre isso, sobre essa possibilidade de realizar a doação de cadáver? Eu diria que a questão da doação é multifatorial, mas é principalmente cultural. Falta de conhecimento. Por exemplo, aqui no Brasil, em Porto Alegre e no Rio Grande do Sul, a professora Andrea Oxler, da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, ela tem um programa de doação voluntária. Conversando com ela nesses últimos anos, a lista de candidatos é cerca de 600 pessoas. Isso em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Aqui na Universidade Federal do Ceará, nós também temos um programa de doação voluntária. A pessoa pode acessar a nossa página da internet, anatomia.ufc.br, e lá tem as orientações. Hoje, nós estamos com cerca de 25 candidatos, pessoas que, de maneira altruística, estão demonstrando o desejo de doar o seu corpo para a escola médica. Aqui eu quero salientar, que eu sempre digo também na sala de aula para os meus alunos, a nossa reverência, o nosso respeito ao corpo daquele indivíduo que está cedendo as suas partes a fim de que a gente estude, para que a gente entenda as formas do corpo humano, para aquele médico, o futuro profissional da área de saúde, ele ofereça um diagnóstico correto e o melhor tratamento para os seus pacientes. Então, todo o nosso respeito e toda a nossa reverência. Isso daí a gente tem lá no nosso departamento, assim como em todos os laboratórios que tem o cadáver à disposição para o ensino médico. Agora, se a pessoa tem o desejo de doar, aí tem algumas regras. Regra geral, primeiro, a maioridade, ser maior do que 18 anos. Segundo, como é um assunto muito delicado, normalmente a gente aconselha aquela pessoa a tratar desse assunto com seus familiares e com seus amigos, demonstrando em vida o desejo de ir para uma escola médica. Nós temos agora, eu tenho 3 exemplos na Universidade Federal do Ceará de pessoas que mantiveram o desejo, tiveram o desejo de doar o seu corpo para a UFC, e esse desejo foi atendido pelos seus familiares.
Nós temos, inclusive, uma pessoa estrangeira que morava aqui numa praia e quando ele faleceu, a esposa dele atendeu ao pedido dele. Entrou em contato conosco e a gente ofereceu toda a orientação. Temos também um exemplo de um pai de uma médica que também demonstrou interesse e a médica atendeu prontamente o pedido do pai. Ele está lá nos servindo, nos ensinando. E agora, por último, ainda agora em 2024, eu fui abordado por uma médica e professora da UFC, onde ela estava com uma paciente que também tinha a vontade de doar o seu corpo para a UFC, para o setor da anatomia, para servir de estudo. Eu também entrei em contato com os familiares e prontamente legalizamos esse desejo dela e hoje também ela está sobre a nossa responsabilidade. Enfim, quando o departamento de anatomia recebe o corpo, ela se torna responsável, né? Então, existe, respondendo a sua pergunta, existe um tabu. Existe um tabu que, como o Brasil é um país continental, você tem estados onde o programa de doação voluntário ele é mais forte. Porém, aqui no Ceará, culturalmente, nós temos essa dificuldade. Falamos sobre essa questão da conscientização, realmente da doação do cadáver. Eu gostaria de saber se o senhor pensa em algumas iniciativas que poderiam conscientizar de forma geral a população para que elas venham a entender, né, a importância dessa questão da doação realmente do cadáver. Bom, essa conscientização ela deve ser dada, iniciada não somente por uma pessoa, mas tem que ser iniciada por um grupo, por várias pessoas, para que todos falem a mesma linguagem. A UFC, como é uma escola mãe aqui no estado do Ceará, nós já iniciamos esse programa de doação voluntária. Inclusive no site da universidade, vocês podem digitar anatomia.ufc.br e lá tem todas as orientações para a doação voluntária. Todas as explicações, inclusive reportagens já feitas pela televisão local, que está disponível no YouTube, que fala exatamente dessa nossa dificuldade de ensinar anatomia no corpo humano, né? E, inclusive, o nosso departamento também ela abre as portas para mostrar o cadáver não somente para o médico, futuro médico e para os profissionais da área de saúde. Nós temos anualmente o Anatomo Day, né, que é liderado pela professora Delane Gondim, que de maneira vamos dizer assim, rica, com a participação de muitos estudantes, com apoio da Faculdade de Medicina, ela consegue, através de 2 dias, abrir as portas do nosso departamento, a fim de que os estudantes do ensino primário e do ensino secundário, que hoje é o ensino médio, possam também conhecer o nosso departamento. Então, esse programa a gente já vem. Agora, é verdade que ele vem um pouco tímido, né? E eu já participei de várias entrevistas em jornais locais, inclusive na rádio FM universitária, falando sobre esse assunto, mas é preciso muitas vozes, né, falar sobre esse assunto, a fim de que a pessoa se conscientize e, se ela tem o desejo, a vontade de ceder o seu corpo para uma escola médica, nós poderemos receber, Isso eu saliento que quando um corpo vai para uma escola médica, isso não impede da família fazer o seu funeral. Isso tudo é explicado lá no nosso site. A família passa pelos sentimentos fúnebres, faz o velório e na hora
daquele indivíduo partir para o sepultamento, é o momento que ele vai para o nosso departamento. Então, mais uma vez, eu quero aqui salientar a nossa reverência, nosso respeito ao cadáver, conhecido ou desconhecido, que durante a vida nunca imaginou que iria um dia servir para os futuros médicos de uma cidade, de um estado, a fim de que aqueles profissionais da área de saúde ofereçam o melhor para o seu paciente. Agora eu acho que aqui é uma pergunta que quem tem interesse, né, em doar o seu cadáver deve estar se perguntando, que seria como que é garantido, doutor Ivan, a questão da dignidade e da responsabilidade com esse cadáver no manuseio, né, dos alunos para estudo, durante as aulas ou após também. Como que fica essa questão da dignidade desse cadáver, né? Quando a escola médica, qualquer escola médica, recebe um corpo para estudo, para fim científico, ela assina um documento dizendo que agora a escola é responsável pela manutenção, pela guarda daquele corpo. O corpo, ele será manuseado, será dissecado. E quando isso acontece, sempre é com a supervisão do professor, dos técnicos de laboratório de anatomia, e é passado para o aluno, para o estudante, como eu já disse anteriormente, a ideia do respeito, da reverência ao cadáver. Então, os familiares, eles podem ficar tranquilos que o corpo será cuidado como um lugar sagrado de ensino. Quando o corpo ele não nos serve mais, isso pode acontecer depois de 5, 10, 15, 20 anos, vai depender do estado de conservação daquele corpo. A escola médica ela fica responsável para providenciar o sepultamento. Isso também a gente cuida dessa parte do sepultamento e a escola tem um convênio com um cemitério, a universidade tem um convênio com um cemitério e a gente faz o sepultamento do corpo inteiro ou de partes dele. Muito bem, a gente está chegando ao fim da nossa conversa, mas aí eu gostaria de deixar um tempinho para o Dr. Ivan, ele realmente falar um pouco mais sobre a importância, né, da doação de cadáver e deixar aqui um apelo para os nossos ouvintes, para quem realmente tiver interesse em se informar mais sobre como funciona o processo de doação. Inclusive o professor Ivan já deixou aqui o site da própria UFC, né, em que essas pessoas elas podem tirar essas dúvidas sobre essa questão. E realmente para o senhor realmente fazer aqui a sua finalização e deixar aqui o seu apelo com relação a essa questão da doação realmente de cadáveres. Bom, uma coisa que eu observo nesses programas de doação voluntário e que às vezes acontece uma certa resistência, porque é um assunto bem delicado, né? Que envolve escolas médicas, envolve leis federais, estaduais. Elas têm que acontecer tudo isso de maneira bem transparente. Uma dúvida que eu percebo é que aquele candidato, aquela pessoa que pensa em doar o seu corpo, ou o familiar, ele tem a impressão de que os seus órgãos serão levados para transplante. Eu quero deixar claro que um órgão de um indivíduo que não tem mais vida, ele não serve mais para o transplante, né? Para o transplante, são aqueles indivíduos que têm morte encefálica, mas o coração ainda está batendo, ele tem um pouco de pressão arterial e a equipe de transplante vai correr contra o tempo para fazer a retirada dos órgãos e colocar isso em outra pessoa. Isso daí é outro assunto. O transplante de órgão é outro assunto, é outra lei que não entra nesta lei da doação voluntária. Então o corpo ele é levado para uma escola médica a fins de estudo, observações científicas.
E digo, ele não vai servir somente para o estudo da anatomia. A anatomia macroscópica, aquela que é estudada sem a ajuda das lentes. Mas alguns fragmentos podem ser tirados de alguns órgãos. Fígado, glândula tireoide, cérebro, e aí há um preparo e colocação em lâminas para serem estudados do ponto de vista microscópico. Então, se estuda as partes do corpo humano tanto do ponto de vista macroscópico como do ponto de vista microscópico, né? E, repito, ensinar a anatomia humana através da dissecação, através do cadáver, é padrão ouro no ensino médico. É padrão ouro. Algumas escolas europeias e americanas, nesses últimos 20 anos, andaram pensando em tirar a dissecação do seu curso. Mas agora, nesses últimos 5 anos, já voltaram atrás. Já estão incluindo a dissecação, a observação no cadáver dentro do currículo médico. Porque viram que os médicos, aqueles futuros médicos, aprenderam menos. Então, aqui eu faço um apelo para que vocês conheçam, leiam sobre esse assunto. Lá no nosso site, vou repetir, você digita anatomia.ufc.br, você vai ter todas as explicações. E leiam sobre esse assunto. E a doação, como o próprio nome já diz, é voluntário. Após a morte, o familiar pode ou não atender o pedido do seu ente querido. Ou seja, após a morte, se algum familiar disser, não vou atender o pedido do meu pai, da minha mãe, do meu irmão, que demonstrou interesse para a escola, ele pode revogar, sem nenhum problema. Mas se a pessoa demonstrou interesse e quer doar o seu corpo, isso tem um grande valor para o ensino na área de saúde. Valor muito importante. E eu, como professor de anatomia há 30 anos, como médico também cirurgião, eu sei da importância do médico ser bem formado. Não somente conhecer a anatomia, mas conhecendo a forma do corpo humano, ele vai poder entender melhor a fisiologia, ele vai poder entender melhor a semiologia médica, como examinar o paciente, ele vai entender melhor os achados patológicos de um paciente que tem uma doença no fígado, uma doença no cérebro, uma doença no coração. Então, nós vamos formar melhores profissionais médicos para a cidade, para atender a população, para dar o diagnóstico correto e propor a terapêutica também correta. Isso é muito importante. Eu me preocupo com a formação dos médicos. E hoje, eu, como médico e como professor, eu já estou tendo a alegria de me encontrar com os meus ex-alunos nos hospitais, inclusive alguns operando familiares meus, atendendo familiares meus, e isso é muito importante, o profissional ser bem formado. E o conhecimento anatômico, ele faz parte dessa cadeia na formação do médico, que não se dá da noite para o dia. O curso ele tem 6 anos, mas a formação do médico ela é contínua, né? Ela é contínua. Então, no ciclo básico, no primeiro e no segundo ano, você ter o conhecimento da anatomia, especialmente no cadáver, isso vai fortalecer o conhecimento médico a fim de que ele leve e aplique nas disciplinas avançadas do exame clínico, nas especialidades cardiologia, neurologia, nefrologia, gastroenterologia, na traumato-ortopedia. Tudo isso vai facilitar ele entender melhor o funcionamento do corpo humano. E repito, para dar o diagnóstico correto e propor a terapêutica correta. Então essa é a nossa preocupação, de formar
bons médicos, deixando o nosso laboratório também bem equipado. E assim a gente encerra mais um PodLac, o podcast da Liga de Anatomia e Cirurgia, e agradecendo principalmente a oportunidade de aprender com o Dr. Ivan Façanha sobre a importância da doação de cadáveres, tanto para o ensino médico, a formação dos profissionais de saúde como um todo e a relevância que isso vai trazer futuramente para a sociedade que vai ser atendida por esses profissionais. Gostaria de também agradecer imensamente a você, ouvinte, que ficou até aqui para ouvir, todo esse podcast sobre esse assunto muito importante. Se você gostou desse episódio, você deve compartilhar com seus amigos, familiares e também pessoas que vocês acham que tenham o desejo de realizar essa doação de cadáveres e seguir-nos nas nossas redes sociais para acompanhar os próximos episódios e também seguir o professor Ivan nas suas redes sociais também para acompanhar todo o seu trabalho e compartilhamento de conhecimento que ele também realiza. Nos vemos no próximo episódio e até mais, tá?